Amém, glória a Deus, a paz do Senhor para os irmãos que mais uma vez estão aqui conosco para iniciarmos mais uma escola bíblica, uma lição maravilhosa, que Deus tem preparado para nós nesta noite. Eu quero dizer aqui que estou feliz e mais uma vez estar junto com os irmãos, juntamente com minha esposa, paz do Senhor, a irmã Janaí, E nós vamos iniciar com oração e logo após nós vamos louvar o hino de número 193. Certo? Nós vamos louvar o hino de número 193 da harpa cristã logo após esta oração. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa oportunidade, Senhor, de estar na tua presença. Te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é bom, é digno de toda a honra e de toda a glória. Meu Pai, que tu possa estar, Senhor, conosco, meu Deus, a nos abençoar, Senhor, abençoar aqueles que estão, ó Deus, a nos assistir, Pai, que possa visitar a cada lar neste momento, Senhor, a cada família, dando conforto, dando consolo, Senhor, ó Deus, dando, meu Pai, o fortalecimento de suas almas, Deus amado, e assim, meu Pai, que tu possa nos dar sabedoria, entendimento, para podermos, meu Senhor, ensinar a tua palavra, e os teus filhos que vão ouvir também aprender da tua palavra, Pai, pois assim nós te agradecemos, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, abra sua harpa cristã no número 193 da harpa. Nós vamos louvar o nome do Senhor. Nós vamos louvar aqui umas duas estrofes, para não ficarmos muito alongados, muito comprido o hino. Aí nós vamos louvar só duas estrofes. Aleluia, glória a Deus. Você abre aí a palavra do Senhor neste momento. Nós vamos fazer a leitura bíblica em classe. Está lá em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios,
no capítulo 1, versículo 3, versículo 4. Depois os versículos do 9 ao 14. Efésios, capítulo 1, versículo 3 e 4. Depois os versículos do 9 até o 14. Glória a Deus. A lição de hoje, amados, é a lição número 2. Né? Nós estamos no nosso segundo trimestre de 2020. Nós vamos hoje tratar sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Nós vamos falar, irmãos, sobre algo maravilhoso que Deus dá para o crente, para o cristão, aquele que serve a Ele, as bênçãos espirituais. Né? Você sabe o que realmente são as bênçãos espirituais? O que Deus tem reservado para a igreja, para aqueles que servem a Ele? Que bênçãos são essas? Né? Nós vamos ver aqui a vantagem de quem serve a Deus e de quem não serve a Deus. Né? Temos aí um atributo maravilhoso que Deus dá aos crentes, né? Que são as suas bênçãos. São bênçãos sem medidas. São bênçãos que aqueles que buscam a Ele, né, com certeza encontrarão. Então nós vamos falar sobre isso, né? Sobre a carta de Paulo aos Efésios, que vai, durante todo o trimestre, vai tratar sobre assuntos importantíssimos. O texto diz assim, ó: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 3. A verdade prática: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos as bênçãos espirituais. Então, meu querido, nós sabemos que as bênçãos que Deus tem reservado para mim, para você, aquele que permanece na presença de Deus, Ele, desde o começo, desde a fundação do mundo, Ele tem preparado para cada um daqueles que o serve e o busca. Glória a Deus. Vamos à leitura bíblica. Abra aí, né? Você já abriu a sua Bíblia em Efésios 1? Efésios capítulo 1, versículo 3 diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Descobrindo os versículos, versículo 9 até o 14. Vai agora o versículo 9 de Efésios 1 até o 14. Diz assim, versículo 9: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Nele digo, versículo 11, nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis depois que vos ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção e possessão de Deus, para louvor da sua glória. Aleluia. Então, amados, essa foi a lição, né, que nós vamos a leitura que nós vamos aqui explorá-la, né, e aprender em nome de Jesus. A introdução diz assim, ó: nesta lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída,
Por isso que na carta do apóstolo Paulo o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde os tempos. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Então, meus irmãos, o projeto de Deus para a nossa vida, para a minha vida e sua vida, é de conceder bênçãos espirituais para quem? Para os escolhidos, certo? Eu pergunto, você é um escolhido? Se você é um escolhido de Deus, se você está realmente nos planos de Deus, está servindo ao Senhor, já entregou o seu viver a Cristo, é um cristão, servo do Senhor, então ele está para conceder estas bênçãos espirituais para você, para nós, os escolhidos do Senhor. Então nós vamos falar sobre bênçãos, né? Aleluia. Sobre as bênçãos que Glória Deus tem. a Deus. A nova posição em Cristo. Que nova posição é essa? A posição de salvo, né? O que no passado nós éramos? Perdidos, né? Condenados à morte eterna. Nós estávamos condenados. A Bíblia diz que aquele quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está dada a sentença, já está condenado. A sentença só é retirada da condenação quando aquele que crê e entrega o seu viver a Cristo. Aí a condenação que antes existia no ser humano, ela é retirada, né? Então a nossa nova posição em Cristo, né, não é mais daqueles que nós estávamos perdidos, mas nós agora fomos achados, né? Nós agora não somos mais condenados à morte, nós agora somos eleitos e fomos assim escolhidos para herdar a vida eterna. Glória a Deus. Por conta de quê? Por conta de uma coisa maravilhosa chamada a infinita graça do Senhor, né? É um privilégio que nós temos da salvação. Então, após expor os versículos da epístola, né, que Paulo expõe, ele apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Glória a Deus. No capítulo 1, né, do versículo 3 ao 14, fala sobre isso. Ele começa pela frase: bendito o Deus, né, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde bendito significa digno de louvor, né? Ou seja, amados, aqui quando vemos aqui essa passagem que Paulo começa dizendo bendito o Pai, né? Significa que ele é digno de todo o louvor. E a palavra louvor, nós temos aqui uma menção que nós às vezes pensamos que louvor significa somente cantar. Louvor significa somente entoar hinos ao Senhor. Não, louvor, ele tem essa palavra, louvor tem um significado de homenagem. Quando lá no Salmo 150, versículo 6, diz assim: e tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então, tudo que foi criado, a natureza, os animais, o homem, né, que é a imagem e semelhança de Deus, que criou Adão e Eva. Ali, irmãos, quando ele criou o homem, ali o homem passou a louvar, a natureza passou a louvar o Senhor, a homenagear o Senhor. E como é que nós homenageamos? De várias formas. Nós louvamos ao Senhor em cânticos, nós louvamos ao Senhor agradecendo a Ele, né? Os pássaros louvam ao Senhor, por quê? Porque eles demonstram, a natureza demonstra o poderio da criação de Deus. Então toda a natureza ela louva a Deus. Então louvar significa homenagear, certo? E nós homenageamos Ele de todas as formas, recitando o versículo, cantando um hino, né? Por isso que a gente diz assim, um hino de louvor, ou seja, de homenagem, de adoração a Deus.
Então, o salmista fala nessa passagem sobre a questão de nós louvarmos ao Senhor, né? Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Aleluia. Continuando, amados, continuando aqui, nesse trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, né? Caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para louvor e glória da sua graça, certo? Ou para louvor da sua glória, né? Dos versículos 6 e os versículos 12 e 14 do capítulo 1 fala sobre esse louvor, né? Que é louvar a Deus. Já, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo. Uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus, seu Filho. Ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós sabemos que Deus, Todo-Poderoso, Ele divide, né, a sua essência, a sua majestade, a glória, né? Ele é Deus, o Pai é Deus, Jesus Cristo é Deus, né? Ele tem os mesmos atributos, e o Espírito Santo é Deus. Então, as bênçãos espirituais. Vamos ver aqui o que Deus também tem, fala sobre as bênçãos espirituais reservadas para nós que somos cristãos. Obviamente que as bênçãos espirituais não são o quê? Materiais, mas provenientes dos lugares celestiais. Então as bênçãos, elas são provenientes de Deus, né? As bênçãos são provenientes de Deus. Elas são bênçãos que somente o Senhor Deus pode dar aos seus, isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, na qual nós lemos, né? Tais como Deus nos elegeu para sermos santos, né? Nós fomos eleitos para sermos santos, separados, né? A palavra santo significa isso, separados, ungidos, fomos escolhidos por Deus para que nós não mais façamos o que o mundo faz, o que o mundo assim oferece, mas nós possamos estar separados para servir a Deus. Aleluia. E é o versículo 4. O predestinou-nos para sermos filhos, né? Ele predestinou a todo aquele que se achegar a Ele para ser assim, como diz lá na passagem do Evangelho de Jesus segundo João, que diz que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados o quê? Filhos de Deus. Então Ele nos predestinou para sermos filhos, né? Filhos por adoção, através de Jesus Cristo, versículo 5. Nos fez agradáveis para si, né? Remiu-nos por meio do sangue de Cristo. O sangue vertido na cruz do Calvário. Ele nos remiu, o sangue que nos purifica de todo o pecado, né? O versículo 7. Acolheu-nos por sua vontade redentora, né? Revelou-nos para a palavra da verdade, selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Nós vamos falar a respeito do selo, né, que ele nos deu, né, lá na frente, a respeito desse selo, né, que foi dado por Jesus, né, que o Espírito Santo da promessa, né, ele veio e foi dado a toda a humanidade, né, para os crentes, que assim o aceitaram. Ainda garantiu a validade da promessa, né? Como é que garante uma validade? Através de quê? A garantia de um selo, né? Um selo. Você vê a garantia de por exemplo, um produto, algo que você compra. Ali tem o quê? A empresa ela tem um selo de garantia que aquele produto é um produto de procedência, né? É um produto que a sua origem ela é confiável. Então, da mesma forma, irmãos, Deus nos selou com o Espírito Santo da promessa. E que selo é esse? É o Espírito Santo, né? Ele selou a mim e a você
para garantir que nós estamos na presença dele e que nós iremos receber a redenção. Que redenção é essa? Quando Jesus Cristo voltar e a igreja ser arrebatada. E para nós não perdermos a validade, nós não podemos sair da presença. Exatamente. Porque o produto tem validade, né? Tem o selo e tem a validade. Mas nós somos selados e para que nós não possamos perder a nossa validade, nós não podemos sair da presença do Pai. Verdade. Então, quando a gente fala assim sobre a obra expiatória de Cristo, o que é que você entende sobre isso? Né? A obra expiatória. A palavra expiação significa cumprimento de pena, ou seja, algo que foi feito em decorrência de uma pena que foi paga. Então a obra expiatória, ou seja, Jesus pagou uma pena, né? Algo que ele não fez, certo? Ou seja, ele morreu na cruz, pagou a pena por nós. E quem devia estar pagando esta pena era a humanidade. Mas Cristo, com a sua obra expiatória, ou seja, a obra que ele fez em nosso lugar, ele cumpriu a pena. Está aí o significado de expiação, é o cumprimento de pena, né? No lugar de outro. Foi o que Jesus fez. Então, quando você falar assim, a obra expiatória de Cristo, ou seja, a obra que Jesus fez, o cumprimento da condenação, da pena que Jesus cumpriu na cruz do Calvário, né? Ele se fez de malfeitor por nós, né? Sendo que nós aqui deveríamos estar lá, certo? Então o Espírito Santo é quem garante, certo? O Espírito Santo, o selo, o penhor na nossa vida, né? Jesus deixou o selo da promessa, o Espírito Santo em nossas vidas. Essas bênçãos nos conduzem a exclamar como Paulo: bendito seja Deus. A nova condição. Continuando falando sobre a nossa nova condição, a expressão em Cristo significa que somos abençoados em todas a bênção espiritual, né? Todas as bênçãos espirituais, a partir de sua pessoa, né? E obra realizada no Calvário. Como eu falei, ele realizou tudo em nosso favor, lá no Calvário, lá na cruz do Calvário, né? Hebreus 5:9. Hebreus 5:9. Hebreus 5:9 fala: e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Ou seja, se permanecermos em Cristo, nós somos assim eleitos e temos salvação em Cristo Jesus, porque aleluia, a obra que ele fez ali no Calvário foi por mim e por você, né? Então esse selo que nós temos de salvação dada por Cristo foi algo que ninguém mais fez. Foi um amor maravilhoso que nos amou assim de forma que nós não podemos explicar. Também, isso também relaciona-se com a nossa experiência de conversão a Ele. Nós nos convertemos, né, a Cristo. Então, lá em 2 Coríntios 5:17 diz que, portanto, se estás em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, né, na vida do cristão. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo. Isto é o oposto da antiga vida em Adão, né? Nós tínhamos uma vida que não era vida. Vivíamos sem Deus, né? Vivíamos perdidos, né? E vivíamos numa vida de escravidão, escravizados pelo pecado. Por quê? Porque a antiga vida que foi herdada por o primeiro homem Adão, né? Mas graças à obra redentora, a obra salvífica de Cristo,
nos tirou dessa antiga vida, né? Desse modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz, como está lá em Romanos 5, capítulo 5, verso 8. Andai como filhos da luz. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo. Certo? Essa posição, a característica. Por isso, desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção, né? Então, nós desfrutamos por quê? Porque nós somos filhos, né? Somos filhos por adoção. E Cristo, herdeiro e co-herdeiros em Cristo, né? Através dele, nós temos todos os privilégios, benefícios que Deus dá, né, para cada um. Então, desfrutemos desses benefícios que Deus dá, né? O segundo tópico eu estou lendo e vai explicando. Pronto, a irmã Janaína vai ler agora o segundo tópico, né? Uma vida cristocêntrica neste mundo. Ela vai ler o segundo ponto e o item 1. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor de sua glória. Continua. A revelação do ministério. A revelação do mistério, desculpem. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Está lá em Colossenses, né, no capítulo 1 e versículo 26. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua suprema vontade, com o propósito de salvar os pecadores. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. Certo. Olha, irmãos, aqui fala sobre a revelação do mistério, né? Esse mistério estava oculto, né? Por que estava oculto? Porque ainda Deus estava com um projeto para a humanidade, primeiramente escolhendo o povo de Israel, né? Ele escolheu primeiro o povo de Israel e deu promessas, né? Através de Abraão, né? Que a sua descendência ia ser como as estrelas do céu, né? Isso Deus já estava dando uma promessa futura, que era o que? A igreja do Senhor. A igreja do Senhor, irmãos, ela é constituída de judeus convertidos ao cristianismo e gentios, né, convertidos ao cristianismo, ou seja, judeus e gentios. Por que eu falo judeus convertidos ao cristianismo? Porque Israel não creu. A nação de Israel, ela não aceitou Cristo como seu Messias. Nós sabemos disso, né? Que Jesus disse que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Diz lá João. Então, Jesus ele desejava, né, acolher ali Jerusalém, povo ali, como uma galinha acolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas, né? Quem dera, ele queria isso. Só que ele foi expulso, né? Jesus foi expulso pelo povo, pelos próprios da sua família, né? Da sua descendência, né? Que Jesus ele veio da descendência de Davi, né? Pela genealogia que nós vemos, né? Até chegar a Jesus. Então Jesus ele tinha que vir da genealogia judaica, né? Dos judeus, e o mistério que Deus assim revelou foi para todos, tanto para judeus como tanto para judeus convertidos, ou seja, existem os judeus que creem em Cristo, né? Não são todos os judeus que não acreditam em Jesus. Tem aqueles que são convertidos ao cristianismo, aqueles que creem. Então, muitos, Paulo quando pregava, né, e principalmente na carta aos Efésios, existiam judeus que eram e que criam, né, no cristianismo. No caso, Paulo era um, né, que cria
no cristianismo e vários outros exemplos de muitos no Antigo Testamento, e hoje também existem muitos judeus que creem que Jesus Cristo ele é o Messias, Filho de Deus. Então essa vontade divina é revelada segundo seu beneplácito. O que essa palavra significa? Né? É uma bondade concedida que só um rei concede. É uma bondade régia, né? Que só o rei que tem o poder de conceder, né, esse beneplácito. Por isso a palavra beneplácito. Ele tem um acordo que lhe agrada fazer a alguém. Então Jesus ele teve o beneplácito para conosco. Aleluia. Aleluia. Eles com seu beneplácito, com sua vontade divina de fazer isso por amor e misericórdia. É verdade, Jesus. Ele primeiro amou e depois teve misericórdia de nós, através do seu amor, né, do seu beneplácito. Então, a sua vontade foi executada conforme o seu desígnio intermediário. Do intermédio de quem? De Cristo. Cristo intermediou essa vontade. Foi Jesus que veio para, assim, dar essa oportunidade à humanidade de ser o nosso único, verdadeiro e supremo intercessor, né, entre Deus, entre o Pai e nós, os homens, né, Jesus Cristo. Então, para que tivesse isso, né, essa oportunidade, esse mistério divino de Deus para com a humanidade. A plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isso inclui tudo que foi criado por Cristo, para Cristo e o que subsiste em Cristo, né? Ou seja, todas as coisas foram criadas por Ele e nada do que foi feito se fez. Está lá em João capítulo 1, versículo 1 até o 3. Ou seja, que Jesus Cristo, ele sendo Deus, teve participação na criação do mundo, né? Desde a plenitude dos tempos, né? Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo, certo? Como vemos lá em Romanos, que por um só homem veio, né, pela desobediência de um só homem veio o pecado, a condenação, mas também pela obediência de um só homem veio a salvação a toda a humanidade, a todos os homens. Então, o Adão que desobedeceu veio a condenação, mas Cristo, Filho de Deus, né, o homem que obedeceu em tudo e não pecou, né, veio a salvação para toda a humanidade. Essa declaração não tem conotação universalista, a ideia de que no fim todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo, a cabeça da igreja, né? Cristo, a cabeça da igreja, também a cabeça do universo, né? Então, irmãos, Cristo, sendo Deus e através do seu poder sobre a humanidade, Paulo diz que ele é a cabeça da igreja. Sem ele, a igreja ela não anda. Por quê? Porque o que conduz, o que orienta, o que pensa, né, o que raciocina, é o quê? É a cabeça. A igreja só pode ser conduzida pela cabeça que é Cristo. Da mesma forma, por exemplo, o nosso corpo, sem a cabeça, é morto, é parado, né? A cabeça ela que comanda todo o corpo. Então, Cristo é comparado com uma cabeça porque sem ele, sem a cabeça que é Cristo, a igreja não anda, não caminha, certo? Então, Cristo é o cabeça da igreja, né? A dispensação, a administração desse plano será na plenitude dos tempos. Aqui a palavra grega para tempos não é cronos, que traz uma ideia de cronologia, mas kairos, que se refere ao tempo divino, previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Expliquemos aqui. Olha, irmãos, existem dois tempos.
Devemos aprender que existe o tempo de Deus e existe o tempo do homem, né? O tempo de Deus, vamos explicar primeiro o tempo do homem, que é o Cronos. O tempo Cronos é esse tempo que tem, né, o relógio marca, né? O primeiro vem do tempo de dias, né? Ano, mês e dia, né? E esse dia tem 24 horas, né? Tem minutos e tem segundos. Esse é o tempo Cronos, é o nosso tempo, certo? O ser humano ele define a sua vida, o que ele vai fazer através de quê? Do tempo Cronos. Mas lembrando, irmãos, que o tempo de Deus é totalmente diferente, que é o tempo Kairos, né? O tempo Kairos é o tempo de Deus. Ou seja, para Deus não tem essa conversa de hora, nem minuto, nem ano, nem segundo. Por quê? Porque Deus, a Bíblia diz que Deus é de eternidade em eternidade. Então não existe tempo para Deus. O tempo de Deus é eterno, é eternidade. Então, você às vezes pensa assim, Deus está demorando fazer isso, ou Deus chegou rápido, ou Deus tardou. Não, Deus ele não chega atrasado, Deus ele não demora ou chega adiantado, ele só chega na hora certa. Eclesiastes 3 fala sobre o tempo, né? Então, o tempo de Deus, irmãos, aprenda que o tempo Kairos é o tempo que somente Deus entende. Nós, seres humanos, não entendemos o tempo de Deus. Então, às vezes, quando nós estamos esperando algo de Deus, espere em Deus, não esperando com o tempo nosso, o tempo Cronos. Mas Deus sabe todas as coisas, Ele tem um tempo certo determinado para cada um de nós. Amém? Espere, pois, no Senhor. Então, para louvor da sua glória, né? Nós vemos que a vida neste mundo que nós vivemos, ela é na plenitude dos tempos, né, que nós vivemos hoje, é para louvor da glória dele, do Senhor. Né? O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes, tanto judeus e gentios. Né? A igreja, né, que é constituída de judeus e gentios, né, Paulo muda o nome, muda o pronome nós, né, ele, os judeus, para também vós, os gentios, indicando que Cristo, os crentes de ambos os povos, são herdeiros da promessa. Né? Todo aquele, como eu repito, todo aquele que confessou o nome de Cristo, né? Todo aquele que aceitou a obra salvífica, a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário, né? São herdeiros da promessa divina. Amém? Você é um herdeiro da promessa divina. Nós somos herdeiros porque nós assim aceitamos o plano de salvação em nossas vidas. Ele ratifica igualmente que o propósito de eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. E isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar os outros a fazer o mesmo. Né? Ou seja, nós temos a missão não somente de adorar o Senhor, não somente de servir a Ele, mas também fazer com que os outros adorem a Ele. Né? Levar os outros a fazer o mesmo que nós fazemos. Né? Eu pedi para a irmã Janaí abrir na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Enquanto ela abre, nós vamos continuar. Por conseguinte, tudo o que somos, fazemos ou possuímos, vem de Deus. Certo? Tudo que nós possuímos e somos ou fazemos, vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 12. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores,
Glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que nem em vós observem. Amém. O Espírito Santo, penhor da nossa herança, né? O ponto 3. Pedi para a irmã Janaí ler. Agora nós vamos falar, irmãos, de um assunto interessante que eu comentei anteriormente a respeito do Espírito Santo, né? A terceira pessoa da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vamos ver uma das maravilhas que nós temos, que foi dada a nós, ao crente, é a promessa, o penhor, a garantia do Espírito Santo em nossas vidas. Imagina aí. Tem as irmãs Leide, Eunice, Célia, estão assistindo conosco a escola bíblica. O Espírito Santo desempenha importante papel no plano de salvação idealizado por Deus Pai. Glória a Jesus. O selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o evangelho da salvação, é que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Pronto. Então, irmãos, no momento em que, como eu falo, no momento em que nós nos convertemos, né, que tomamos a decisão mais importante da nossa vida, é de aceitar o plano de salvação da nossa vida, então acontece algo maravilhoso, que por meio da fé, né, aquele que se rende a Cristo, por meio da fé, ele recebe o selo do Espírito Santo. Você é selado. Você recebe a promessa divina. Aleluia! Você recebe uma garantia que somente foi dado, né, quando Jesus ele ia subir, ele disse: olha, eu vou para o Pai, mas virá outro Consolador. Aleluia, glória a Deus. E esse convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso é obra de quem? De uma pessoa maravilhosa chamada Espírito Santo. Glória a Deus. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal, certo? Então, por exemplo, na época, nos tempos bíblicos, quando se enviava um documento, uma carta, ali aquela carta ela era selada, né? Ela tinha uns, a gente vê até nesses filmes medievais aí, de reis, né? Aqueles filmes de reis e rainhas. Nós vemos um exemplo de cartas que eram enviadas para outro lugar, né? Ele mandava mensageiros, só que aquela carta ela era fechada, selada com um tipo de cera, né? Um tipo de cera que era queimado, né? Um ferro, né? Uma parte de metal que tinha ali o brasão do rei, né? E ali era selado. Ele selava, né? Ele ali aquecia aquela parte de ferro, de metal, né, para que a cera derretesse, e ali em cima daquela carta ou documento, ou seja qual for que o mensageiro levasse, era fechado. Ali só quem poderia abrir aquela carta ou aquele decreto era a pessoa que era destinada. Porque se ele recebesse lá com o selo, o lacre violado, ali aquele mensageiro ele era condenado até a morte. Tinha consequência. Então o selo era a garantia de que ali está fechado, ou seja, com o brasão do rei. Era o selo do rei, né? Era o selo que dava a garantia de que aquele documento era verídico, certo? Era real. Então hoje nós temos a veracidade da salvação através de quem? Do selo da promessa, que é o Espírito Santo, certo? Essa é a garantia, né? Aí diz aqui, ó, ao conceder
ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles, né, que são filhos de Deus. O maligno não lhe toca, certo? Ele não pode tocar. Por quê? Porque fomos selados, somos selados. Aleluia. Então é promessa. Não tem essa história, eu tenho medo do inimigo me tocar. Não, só se você estiver fazendo algo que não esteja de acordo com a vontade de Deus. Se você estiver afastado ou estiver em pecado. Mas se você está em Cristo, o inimigo, vamos estar lá. Vamos ler aí, irmã Janaí. Na primeira carta de João, né? Primeira epístola de João, capítulo 5, verso 18, ele garante isso, né? Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem um papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador, certo? Só o Espírito Santo. Não existe outra maneira. Eu vou ver se eu pegar uns galhos de arruda, ou umas águas bentas, umas águas... Não. O que purifica o homem do pecado é somente o Espírito Santo. É ele que tem um papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador. Imagina aí. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Certo? O inimigo maligno não lhe toca. Não toca, certo? Então todo aquele que é nascido de Deus, ele não peca. Ele não vive mais na prática do pecado. Muito pelo contrário, ele vive para servir a Deus, porque é a nova vida, a nova história que Deus dá ao crente, né? Então, irmãos, o Espírito Santo, como eu falei, ele é o selo da promessa, ele é o penhor também. O que é um penhor? Penhor é garantia, certo? Antigamente também, quando se fazia negociações na compra e na venda, né, de algo no comércio, tinha-se um costume de que, por exemplo, quando se negociava com um determinado vendedor, o comprador, ele, quando não tinha um valor X a dar total, ele dava por garantia algo, um penhor. Por exemplo, se ele comprava duas sacas de trigo, só que ele tinha dinheiro para comprar somente uma saca, só uma saca de trigo. E a outra saca, o que é que ele fazia? Ele dava um objeto, algo pessoal, né, como garantia, como penhor. Rapaz, eu vou penhorar esse meu alforje, ou essa minha túnica, seja qual for o objeto, e vou deixar aqui. Por quê? Porque ele deixando aquele objeto, ele está garantindo de que quando ele deixasse, ele voltaria novamente para pagar o restante, ou seja, a outra saca de trigo. Estão entendendo, irmãos? Então era a garantia de que ele voltaria de novo para pagar o restante da mercadoria. Ou seja, o Espírito Santo, olha, Deus é maravilhoso. O Espírito Santo, ele é o penhor, a garantia, né, da parcela que ainda falta. E que parcela é essa, irmãos? É a garantia de que Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo, ele deixou isso. Olha, eu vou deixar, olha o mistério de Deus para nossas vidas. Eu vou deixar aqui o Espírito Santo, aleluia, como garantia de que eu vou voltar. Glória a Deus. Então, o Espírito Santo que hoje habita dentro de nós, que nos dá a esperança, que nos consola, né? Ele é a nossa garantia de que Jesus vai voltar, irmãos. É verdade. Certo? Ele é o penhor. A igreja foi penhorada através do Espírito Santo, né? Ou seja, a palavra tem origem, né? A palavra penhor tem origem, né? Que significa garantia semítica, que era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Isso também acontece ainda hoje, né? Antigamente,
assim, no tempo de meus avós, meus pais, tinha esses penhor, né? Penhorava algo, né? Quando comprava, deixava algo para garantir de que ele iria voltar para pagar o restante. Então Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo, né? Ele é o nosso penhor. Amém? Aleluia, glória a Deus. Tudo isso significa, certo, irmãos? Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Certo? Amém. Quem tem o selo, quem é selado com o Espírito Santo, tem a salvação garantida. Aleluia, glória a Deus. Nós devemos glorificar a Deus por esse privilégio maravilhoso de termos esse penhor do Espírito Santo para nos salvar. Amém? Se alegre porque Cristo nos encontrou. Aleluia, para que tivéssemos esse tão grande e precioso selo que é a nossa salvação em Cristo Jesus. Então, irmãos, isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente da sua conduta, certo? Esse assunto nós vamos tratar na próxima aula, sobre eleição e predestinação, né? Que existem alguns ensinamentos aí errôneos, né? Que falam a respeito da salvação, independente do que faça ou não, se vai desobedecer, se vai pecar. Não, o crente já foi escolhido, vai ser salvo. Não é dessa forma, certo? Nós vamos falar sobre esse assunto na próxima aula, né? Ou seja, o crente, ele é salvo, mas se ele continuar na presença de Deus, se ele continuar obedecendo, se ele desobedecer e se afastar, a salvação é anulada, certo? Então, tem que ser, depende da conduta do cristão, certo? Mas que a redenção está validada, né, aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis. E aí Mateus 24 e 13, né, então nós concluímos, né, em nome de Jesus esta lição. Então, meus amados, vocês entenderam, né, esta lição que nós estamos concluindo sobre os benefícios, né, que Deus dá ao crente, à igreja, né? E finalizando aqui também a respeito do Espírito Santo, que é maravilhoso sabermos que existe um Deus que cuida de nós e está nos dando o Espírito Santo, né? Nos deu o Espírito Santo da promessa em nossas vidas. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Certo? Glória então, a tem Deus. que perseverar. Aí vai ser salvo. Então, você hoje está salvo em Cristo, amém. Continue perseverando. Aleluia, na presença glória a de Deus. Deus. Então, concluindo, né, a respeito dessa epístola aos Efésios, que o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar, né, em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Amém, irmãos? Glória a Que Deus em Deus. Cristo lhe abençoe, certo? Estaremos aqui, se Deus permitir, na próxima lição, né, que será, né, a próxima lição será eleição e predestinação, né, que será a nossa lição número 3, certo? E nós contamos com você, né, para estar conosco na próxima aula, né, na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, Pai nesse amado, momento, Senhor, graças te damos, agradecemos Senhor por esta Jesus. oportunidade de estarmos diante de Ti, na Tua Sim, presença. Deus. E louvamos, Senhor, porque sabemos que Tu és um Deus poderoso, Muito que obrigado, cumpre Pai. todas as promessas. E está, Verdade, Senhor, Jesus. ó Deus, a cuidar de nós, a fazer, Senhor, ó Deus amado, justiça Aleluia. e, meu Pai, amor, Senhor, para com a Tua Abençoa igreja, cada irmão, com Jesus. Teus filhos, Glória a com Deus. todos aqueles que te servem, Aleluia, Pai. Que Deus. Deus, Tu possa abençoar cada um Sim, que teve a Senhor. oportunidade
estar, Senhor, assistindo Glória a esta Jesus. aula. Glória E a que em nome de Deus. Jesus tu nos conceda Vai de estarmos encontro a cada família, na Pai. próxima semana, se for da tua Repreendendo vontade, todo o mal. ó Deus, fazer mais uma aula Glória na a tua Deus. presença. E assim nós te agradecemos em nome, Em nome de de Jesus. Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Glória a e Deus. Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai Aleluia, e a Jesus. comunhão consoladora do Espírito Santo Glória a Deus. seja derramado sobre toda a igreja, desde agora e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a Glória todos a os irmãos, Deus. em nome de Jesus. Em nome de Amém. Jesus. Amém. Tchau.